Hola amigos fundidores, espero se encuentren muy bien. Hoy dando seguimiento a nuestro programa de entrevistas con especialistas de la industria de la fundición, tenemos el placer de recibir a Edvan. Hola Edvan, ¿cómo estás? Hola Martín, estoy bien. Bueno, pues bien, el tema de hoy es un tema muy técnico, muy interesante. Vamos a hablar sobre oxidación del metal. Todas las fundiciones obviamente tienen que gerenciar la oxidación de su metal y hoy Edvan nos va a dar importantes conceptos y consejos sobre qué es la oxidación y cómo manejarla de la mejor manera posible para tener castings de excelente calidad. Hablando rápidamente sobre Edvan es técnico metalúrgico, fue especialista, trabajó durante muchos años en fundiciones en el área de procesos, producción y calidad. Ya son más de 30 años trabajando en la industria de la fundición. Es un profesional muy reconocido dentro de Sudamérica, no solamente en Brasil, sino también en Argentina, en Chile, en otros países. Y también de a poquito ya ha estado ayudando a algunas fundiciones en México. Así que decidimos invitarlos para hablar sobre este tema tan interesante. La especialización de Edvan es justamente la metalurgia, los sistemas de alimentación de piezas, así que ojalá podamos transmitir conceptos interesantes el día de hoy. Edvan, nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Espero que podamos tener una breve pero buena plática para transmitir conocimiento a nuestros amigos fundidores. Sí, Martín, también agradezco por la invitación para podermos charlar un poquito de fundición. Bueno, muchas gracias. Bueno, yendo directamente a las preguntas que preparamos aquí para ti hoy. Yo no soy un especialista metalúrgico, así que haré preguntas que me imagino nuestros amigos fundidores tienen. La primera que me viene en mente es, pues, ¿qué es la oxidación? Efectivamente, ¿qué es oxidación en el metal, Edwin? Bueno, la oxidación es una reacción química generada por la acción del oxígeno. En la composición química de los metales ocurre el fenómeno de oxidación. Esta reacción puede ocurrir tanto en estado sólido como também em estado líquido. Em estado sólido, para muitos casos, temos que fazer uma proteção, como, por exemplo, uma galvanoplastia da superfície de uma peça para evitar que a reação de oxidação ocorra e perjudique o funcionamento da peça. Em estado líquido, podemos fazer ações com o objetivo de não deixar que a oxidação perjudique suas características, como, por exemplo, a fluidez, que tanto necesitamos para llenar bien las piezas. O sea, la oxidación, en el caso del metal líquido, puede afectar mucho la fluidez del metal y eso hace con que se generen defectos de llenado. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Uh-huh. Esa oxidación básicamente desacelera la fluidez, desacelera la velocidad de llenado. Sí, como los óxidos es un problema para la fluidez, entonces nosotros tenemos una reducción en la fluidez cuando los niveles de óxidos aumentan, ¿sí? Cuando nosotros conseguimos bajar el nivel de óxidos para un nivel que no perjudica el metal líquido, entonces nosotros tenemos una gran mejora en la fluidez. Además de la fluidez, ¿qué otra característica del metal líquido afectan esos excesos de óxido? Por ejemplo, este exceso de óxidos perjudica la contracción de los metales. Entonces, un metal con nivel de óxidos muy alto, nosotros tenemos una contracción mayor. No queremos esto, ¿no? Cuando nosotros conseguimos hacer un control del nivel de óxidos, tenemos un metal con una contracción menor, o que nos interesa mucho, ¿no? Entonces afecta la fluidez y afecta el fenómeno de contracción de los metales. ¿Y existe oxidación en todos los tipos de metales? O sea, en hierro nodular, hierro gris, aceros no ferrosos. ¿La oxidación
¿Existen todos ellos? Nosotros tenemos esse fenômeno químico em la grande maioria de los metales. Alguns metales classificados como nobles, como o ouro, não tem qualquer reação com o oxígeno em condições normais. Em outros metais nobres, como a plata, há tempo muito mais demasiado para ver a oxidação natural. Em hierros fundidos, nodular e gris, há uma forte ação do oxígeno. Então, há a necessidade de melhorar a qualidade metalúrgica de eles, aplicando tratamentos para potencializar suas características metalúrgicas. E neste caso, começamos a trabalhar com produtos como, por exemplo, Flux, que é produto antioxidante para fazer esta proteção e melhorar a qualidade metalúrgica de hierros fundidos e também de los aceros. Ok. Y yo he escuchado hablar que en ciertos casos un determinado nivel de oxidación puede ser benéfico para el material. ¿Es correcto y por qué? Sí, es correcto. En el caso de hierros fundidos nodular y gris, por ejemplo, nosotros necesitamos de los óxidos para trabalhar en la formación de las células eutécticas. Estas células vão trabalhar para a formação de los grafitos. De acordo com uma teoria, núcleos de óxido de silício se produzem durante a inoculação. E nestes núcleos há o crescimento de los grafitos. Há produto que usamos para fazer uma nucleação em metal líquido em los hornos que se chama carburo de silício, que podemos falar em outra oportunidade. Pero nesse momento, nós temos que saber que necessitamos de óxidos para começar a formação de los grafitos. Pero este nível de óxido não pode ser demasiado, senão não temos benefícios e sim somos perjudicados. Todo metal é oxidado, sim? Então, não há processo, metalurgicamente falando, em produção industrial, que nós conseguimos sacar todos os óxidos, 100% de los metais. E também nós precisamos destes óxidos, porque se pongamos, por exemplo, grafito em microscópio e aumentamos, e muitas vezes, bem no centro do grafito, nós encontramos vários óxidos, óxido de silício, óxido de cálcio, por exemplo. Então, eles começam na formação de grafito, na formação da célula eutética, para depois começar a formação das fases de los metais hierros fundidos, nodular e gris, como cementite, perlita, ferrite, e assim por adelante. Empezando un poco antes de la pregunta, ¿de dónde vienen esos óxidos? ¿Y cuál es la manera a nivel industrial, la mejor manera de controlarlos y saber que estamos dentro de una franja aceptable para trabajar bien? Sí, los óxidos vienen de la reacción química de algunos elementos químicos que están en los metales con oxígeno. Por ejemplo, en hierro fundido nodular y gris, nosotros tenemos grandes contenidos de carburo, de silício, em alguns casos de manganeso. Então, todos esses elementos se combinam quimicamente com oxígeno. É fenômeno natural, sim? Então, essas reações químicas são naturais. O que podemos fazer é controle para que esses níveis de óxidos não sejam demasiados e prejudiquem o sistema de, por exemplo, de solidificação e de formação de algumas fases que podem nos prejudicar. ¿Sí? Há alguns equipos que poucas condições possuem para controlar nível de óxidos, pero em la prática nós conseguimos fazer esse controle porque com números práticos nós observamos que a fluidez aumenta. Então, se colamos ou vaciamos uma peça a 1420 graus, por exemplo, a mesma peça podemos começar a vaciar com 1390, 1380 graus. E a peça llena muito bem, perfeitamente. Então, na prática,
percebemos que los niveles de óxidos están bajo de control. Hablando nuevamente de defectos típicos de la fundición, ¿no? ¿Cuáles son los defectos típicos de la fundición que están relacionados o correlacionados al exceso de óxidos? Algunos defectos son, por ejemplo, rechupes muy relacionados al nivel de óxidos, puntos duros en las piezas, formación del cementite, como ya hablamos, reducción de la fluidez, reacciones del metal con el molde, ¿sí? Unión fría es un otro defecto muy característico de baja fluidez. Entonces, esses são alguns defeitos muito característicos em las peças que são vaciadas com hierros fundidos, por exemplo, com nível de óxidos em demasiado. Quando conseguimos barrar esse nível de óxidos, estes defeitos começam também a ser controlados. Ok. Y entiendo que el nivel de óxidos entendí que es una reacción natural que va a ocurrir sí o sí porque el oxígeno está ahí en el ambiente, pero tiene un poco que ver con la calidad de la chatarra o la calidad de la materia prima que yo use. O sea, si uso una materia prima que ya tiene más tendencia a oxidación o que está húmeda o que tiene residuos, ¿va a generar más óxidos durante el proceso de fusión? Sí. Si eu tenho uma chatarra, por exemplo, muito oxidada, não? Então, o nível de metal, de óxidos, vai aumentar. Pero, se também nós temos uma carga com componentes metálicos bem controlados, uma chatarra bem limpa, retornos bem limpos, por exemplo, mesmo assim, nós temos reações de óxidos, porque oxígeno está em aire. Nós temos também esta necessidade, não? Então, quando utilizamos produto como Flux, que é produto antioxidante, então, primeiro, Flux faz trabalho de desoxidação. Depois, ele funciona como antioxidante. Ou seja, agora ele vai ser uma proteção na composição química para que o oxígeno não se reaccione com esses elementos, como carburo, silício, manganeso, assim por adiante. ¿Qué otros beneficios podemos tener usando un producto antioxidante? Por ejemplo, me decías que podemos bajar la temperatura de fusión. Entonces, si bajo la temperatura de fusión, puedo ahorrar energía o puedo aumentar mi producción porque voy a tener un ciclo de fusión más corto. También puedo tener ventajas con relación al refractario por el hecho de tener menor temperatura o porque pues, voy a quitar esos óxidos que se pegan con los refractarios. ¿Qué ocurre exactamente con los refractarios? Sí, perfecto. Nosotros tenemos estas ganancias que usted ya habló. Entonces, si un antioxidante como Flux, ele hace una protección en la composición química, também temos refratário, por exemplo, refratário, óxido de silício, que a grande maioria das fundições de hierro fundido hace uso, não? Então, o Flux, ele hace uma proteção, uma película, uma proteção em la camada, em la parede do refratário, que não permite, que não deixa mais que o oxígeno hace uma reação com silício que está em refratário, não? Se não temos essa reação, então temos um aumento de vida útil do refratário. E também é muito bueno, não? Porque temos assim um custo menor. Entendiendo lo que nos explicas, Edvan, yo me imagino como que el procedimiento ideal para controlar los niveles de oxidación, para mantenerlos dentro de una franja ideal, sería, primero, controlar muy bien la chatarra que voy a utilizar, ¿no? O sea, minimizar la cantidad de óxidos que esa chatarra ya traiga por oxidación natural, por cómo la guardé o por cómo la cuidé o por residuos
que ya traía. Aún así, aunque tenga la chatarra extremadamente bien controlada y limpia, voy a generar óxidos y esos óxidos en exceso me van a generar problemas. Entonces, paso 1, controlar la chatarra. Paso 2, utilizar un material que sea desoxidante en el caso de que mi chatarra no esté muy limpia y antioxidante para proteger los elementos que tienen tendencia a combinarse con el oxígeno para que no se combinen tanto. Entonces, le adiciono un elemento que es un elemento que tiene una composición química que va a proteger mi baño líquido de esa tendencia a oxidación. ¿Es correcto? O sea, sería el procedimiento adecuado. Proteger mi chatarra, cuidar mi chatarra y después aplicar un material antioxidante para garantizar más fluidez a menor temperatura. Sí, sí, perfecto, ¿no? Si nosotros queremos un metal con una alta calidad metalúrgica, tenemos que cuidar tanto de la oxidación como también de la nucleación, como hablamos ya un poquito antes. Podemos hacer uso de dos produtos, né? Um antioxidante como o Flux, que vai fazer esse trabalho muito bem, e uma proteção na composição química, e também proteger o refratário, né, de los hornos. E também podemos utilizar um carburo de silício, que é um nucleante natural, ¿sí? O melhor nucleante que há. Podemos usar junto com a carga metálica. Então, temos dois materiais que trabalham juntos, ¿sí? Haciendo uma proteção muito forte com respeito à oxidação, uma nova oxidação, e um produto como carburo, haciendo uma desoxidação muito forte em la carga metálica. Então, esses dois produtos, quando trabalham juntos, nós temos muitas ganâncias. Como já hablaste, uma redução da temperatura do horno, uma redução da temperatura de vaciado, uma redução em tempo de fusão, ¿sí? Porque se nós temos uma camada de escória na parede do horno, é importante nós saber que a maioria dos óxidos são aislantes, ¿sí? Então, a energia generada por la bobina tem que fazer um esforço muito mais grande para conseguir passar por esta camada de escória e chegar em la carga metálica. Então, se não temos esta camada de escória, a energia generada por la bobina chega muito mais fácil em la carga metálica, então a fusão ocorre em um tempo muito menor. Por exemplo, em um horno de 2 toneladas, ¿sí? O tempo de fusão era de 2 horas. Com o uso de Flux e carbeto, conseguimos reduzir para 1 hora e 40 minutos. 20 minutos de ganância, sim? Houve uma ganância de mais um horno por dia. Claro, una hornada más por día. Sí. Entonces, sí, tenemos muchos beneficios o ventajas en cuanto a costo operacional, pero lo más importante es que tenemos un recurso para combatir defectos, ¿no? O sea, sí, realmente una fundición que esté teniendo problemas con rechupes, porque, por ejemplo, un defecto que veo que se habla mucho es sobre escoria fluida, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice, analiza un defecto en el microscopio y dice, esto es escoria fluida, o sea, escoria que no se ve o escoria que el filtro no fue capaz de atrapar. Son puntos muy pequeños que generalmente son óxidos, ¿no? Sí, son óxidos. Son óxidos, ¿no? Entonces, un material que sea antioxidante y desoxidante me puede ayudar a combatir ese tipo de defecto también. Sí, va a combatir, va a ayudar y mucho, porque ya hablamos que el Flux hace una protección, ¿sí? En la composición química. Entonces, la escória fluida es un problema muy grande en muchas fundiciones, ¿sí? Y muchas veces a gente que trabalha em fundição pensa que se tratam de drossels, por exemplo, e não são escórias fluídas. Então, quando hacemos esse trabalho de tratamento metalúrgico para melhorar a qualidade metalúrgica, por combater os óxidos, nós temos também esta ganância de não ter um problema com escória fluida.
Bueno, Edvan, de mi parte me quedó claro, pues, de dónde viene la oxidación, me quedó claro por qué es importante controlar la oxidación, me quedó claro, pues, cómo podemos controlarla y cuáles son las ventajas que vamos a tener a nivel de costos de operación, de producción, y también a nivel de combatir defectos típicos como rechupes, juntas frías o inclusiones de escorias fluidas o no metálicas, ¿no? También puede ayudarnos porque al final, si bajamos la temperatura de fusión, si bajamos la temperatura de vaciado, vamos a tener una reacción metal-molde mucho menos agresiva, ¿no? Entonces también podemos usar eso para reducir defectos, por ejemplo, de reacción metal-molde. Te lo comento porque yo ya lo hice en un proyecto de stack molding, donde a veces la altura metalostática es un problema, porque generamos mucha velocidad y por ende mucha presión metalostática y agredimos mucho al molde. Al momento que bajamos la temperatura, nos permitió eliminar ese impacto del metal caliente en el molde que estaba generando un defecto de sinterización y de penetración. Entonces, en fin, es como que una base que además del efecto directo de no tener exceso de óxidos, te puede generar varias otras ventajas indirectamente también, ¿no? O sea, te da herramientas para mejorar todo tu proceso de fundición. Sí, Marquinhos, vou a dar um exemplo muito claro que eu vejo muito em algumas fundições. Imagina uma peça que há a necessidade de fazer uma alimentação com o uso de um montante, não? Então, a gente faz o cálculo de las medidas de este montante. Pero se o metal não está desoxidado e também não está protegido de los óxidos, então a contração del metal se queda um pouco mais forte, a contração aumenta, e pode ser que este montante já não é mais suficiente para conseguir alimentar esta peça. Então, é muito comum que as medidas desse montante são agregadas, ¿sí? São aumentadas. Em muitos casos, nós conseguimos eliminar os montantes fazendo uso de uma desoxidação, de uma proteção, aumentando a qualidade metalúrgica. Muitas vezes, a fundição pode crer que, bueno, se eu vou agregar mais 2 produtos em meu horno, estou aumentando o meu custo. E, na verdade, não. E, na verdade, nós estamos barrando os custos, porque os custos com rechazo é muito mais grande do que os custos com um fluxo e um carburo de silício. Claro. O que passa é que a gente necessita fazer um acompanhamento dos resultados práticos para ter certeza das ganâncias que conseguimos quando utilizamos estes produtos para ser um bom tratamento metalúrgico, sim? Então, nós ganhamos. Nossos custos de processo reduzem. Hablábamos de fluidez, típicamente en los hierros grises y nodulares. ¿Cuáles son las ferroaleaciones que generalmente las fundiciones usan para mejorar fluidez? Bueno, a literatura nos ensina que a fluidez, por exemplo, de um hierro fundido, nodular e gris, depende muito de carburo equivalente, sim, o carbono equivalente. É uma verdade, sim, pero também depende de los níveis de óxidos, porque se eu calculo um carbono equivalente suficiente para a espessor de uma peça, tampouco eu não tenho cuidado com o horno, com o metal no horno, então o metal está com uma temperatura muito caliente, muito arriba da necessidade, por exemplo, então eu tenho um nível de óxidos muito alto, e isto vai prejudicar muito a fluidez. Então, também temos que cuidar de carbono equivalente, pero
también tenemos que cuidar mucho de los óxidos, porque si no los cálculos son incorrectos. Entonces, usando esos elementos, además de la ventaja de costo operacional y de producción, y además de combatir defectos, podemos empezar a tener muchas ventajas en cuanto al rendimiento metalúrgico. O sea, bajar el rendimiento metalúrgico porque tenemos variables más controladas y podemos realmente usar márgenes de error menores que nos permitan pues mejorar mucho nuestro costo, ¿no? Sí, Martín, perfecto, porque si tenemos un metal con una menor contracción, significa menos montantes, significa canales menores também, não? O diâmetro de canal de barrada também se queda um pouco menor. Então, trabalhamos com 80% de rendimento metalúrgico, ou seja, a cada 1.000 quilos que nós sacamos do horno, 800 quilos são peças, e não canales, não? Então, temos que produzir mais peças e menos retornos, menos montantes, menos canales. Bueno, Edvan, de mi parte me siento satisfecho con las informaciones. Muy interesante el tema. Yo creo que podríamos marcar una segunda entrevista y hablar sobre nucleación. Creo que son temas que se conectan y también es sumamente importante controlar la nucleación y cómo la nucleación afecta la calidad y el costo de producción. Entonces te quería una vez más agradecer por haber aceptado la invitación. Te felicito por el excelente español. Y ojalá pronto... Está muy bien, está muy bien. Ojalá pronto podamos vernos. Y nada, te dejo para una última palabra. Sí, Martí, eu agradeço muito esta oportunidade, não? Porque já há 30 anos que trabalho com fundição e há 20 anos atrás eu observei que há uma grande necessidade de termos muito cuidado com a qualidade metalúrgica de las aleações, principalmente de los hierros fundidos e de los aceros também, não? Porque os aceros também têm muitos problemas com nível de óxidos. E estamos trabalhando muito forte nesse sentido para que as fundições observem que é uma grande necessidade trabalhar em la qualidade metalúrgica de las aleações que estão produzindo, porque necessitamos de um processo estável, ¿sí? Um processo em que colamos e temos sempre os mesmos resultados, não? E percebemos que muitas vezes a mesma peça, a fundição tira 2, 3, 4, 5 coladas, ornadas, e são resultados muito diferentes. E em uma colada temos um rechaço baixo, outra colada um rechaço muito alto, e se trata da mesma peça. Onde está o problema? Então, temos que saber que a causa raiz de muitos problemas se queda em el metal, a qualidade metalúrgica de metal que estamos produzindo. E estamos conseguindo fazer esta conscientização de muitas fundições para observar com mais cuidado, com mais amor em la qualidade metalúrgica de las aleações que estão produzindo. ¿Sí? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Martín. Hasta la próxima.